Turma, ninguém aqui está questionando o resultado das eleições, a lisura das urnas, etc. Mas precisamos falar do que está acontecendo com o TSE, o STF e a censura no Brasil. Não é isso, Luan? O professor Marcos Sintra, candidato a vice nas eleições de 2022 na chapa de Soraya Tronic, teve a conta em rede social suspensa após questionamentos relativos ao processo eleitoral. Decisão partiu do Tribunal Superior Eleitoral. Motivo? Questionar com base em sua convicção pessoal alguns fatos estatísticos curiosos da eleição. Os parlamentares Carla Zambelli, Nicolás Ferreira, Gustavo Gayer, Major Vitor Hugo e o Coronel Tadeu também tiveram contas suspensas por ordem do TSE. As decisões ocorrem após o fim do processo eleitoral e o momento que as transições de governos estaduais e na presidência da República ocorrem em todo o país, naturalmente. Para conversar sobre o tema censura, o Linha de Fogo desta semana recebe Marcel Van Hatten. Ele é deputado federal pelo Novo, reeleito com mais de 250 mil votos no Rio Grande do Sul. Também tem mestrado em ciência política e jornalismo e é presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Deputado, obrigado por estar aqui conosco no Linha de Fogo hoje. Obrigado, satisfação estar com vocês, Ed Luan. Deputado, nós não estamos aqui de forma alguma para contestar o resultado nas urnas, nem o sistema eleitoral brasileiro. Dito isso, como o senhor avalia as decisões recentes do TSE? Bom, Lu, é claro que vocês não estão aí para contestar o resultado das urnas, até porque se fizessem isso, provavelmente não estariam mais fazendo o programa na próxima edição. Há uma determinação aí do Tribunal Superior Eleitoral, já sendo cumprida em vários casos, censura aqueles que ousam fazer qualquer tipo de questionamento, o que eu acho muito grave. Numa democracia, o processo eleitoral pode sim ser alvo de comentários, de opiniões, de questionamentos antes, durante e depois. Afinal de contas, a lisura e a transparência precisam estar em primeiro lugar. E a Corte Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, na minha visão, erra ao não dar mais transparência, inclusive nas respostas a eventuais questionamentos pertinentes ou não, dando também assim maior confiabilidade a esse sistema. Eu avalio que toda essa situação ela não nasceu ontem, né? Não é de hoje tampouco. É algo que veio sendo construído ao longo dos últimos anos, com um Congresso cada vez mais ensimesmado, deputados federais e senadores cada vez mais cuidando dos seus próprios problemas ou daquilo que vai lhes dar dividendos eleitorais nas bases, emendas de relator ou selfies nas redes sociais, memes e assim por diante, e pouca articulação política para barrar decisões de outros poderes que estão humilhando o parlamento. A verdade é essa. E aí nós chegamos nessa situação atual. Eu tenho dado 3 exemplos, não poderia dar mais, de fatos ocorridos recentemente em que o Congresso se curvou ao Supremo Tribunal Federal. Prendeu um deputado, ou permitiu manter preso um deputado federal que, por pior que fosse sua manifestação, tem imunidade parlamentar pelo artigo 53 da Constituição, não recolocou na cadeia os condenados após segunda instância, depois de uma decisão por apenas 6-5 no Supremo Tribunal Federal, cujo endereço era Luiz Inácio Lula da Silva e que o liberou da cadeia, e depois se deixou pressionar na discussão sobre a adoção do voto impresso nas urnas eletrônicas, independentemente da posição, se é contra ou se é a favor. O deputado que votou aqui na Câmara dos Deputados era livre para fazer a sua opção, mas durante o processo de discussão houve uma série de interferências do Poder Judiciário com opiniões que, na minha visão, não deveriam ser emitidas no momento em que se está discutindo aqui no Legislativo este assunto. Então, o resultado acabou sendo rejeitado o voto impresso, inclusive com a articulação do próprio presidente da Casa, Arthur Lira, que é do PP, da base do governo, acabou sendo articulada a derrubada, né, da adoção do voto impresso. Então, esses 3 momentos já demonstram o quanto o Congresso está submisso ao Poder Judiciário, e eu poderia até acrescentar um 4º, que é o fato de o Senado não tomar nenhuma atitude a respeito disso. Afinal, esta é a casa, ou melhor, aquela, né, é a casa que tem o dever de fiscalizar o Poder Judiciário, e não se vê nada no sentido, até esse momento,
de colocar freios nessas ações arbitrárias e autoritárias do STF. Deputado, agora temos uma nova legislatura, da qual você faz parte. Você acredita que esses pontos e outros, para colocar novas regras contendo os excessos do judiciário, tem chance de ser passados no novo Congresso? Olha, Hélio, eu acho que tem, a gente sempre tem, a esperança é a última que morre, como se diz, né? E o resultado que a gente viu aí nas eleições passadas é que muitos desses deputados que fizeram mandato à base de selfie e de meme na rede social, muitos não se reelegeram, né? Alguns que fizeram trabalho mais sério, dedicado aqui, tiveram a chance agora de um segundo mandato, e outros novatos estão entrando e espero que não incorram nesse mesmo erro de relegar o importante trabalho parlamentar, que inclui desde a manifestação até a aprovação ou rejeição de processo legislativo, passando por intensa articulação política. Espero que esses novos parlamentares, aliados aos que aqui estão, façam a sua parte e impeçam novos retrocessos. É esse o grande desafio que nós temos pela frente agora, né? Uma Câmara renovada, uma Câmara com novos parlamentares, mas que precisam agir no sentido de defender as prerrogativas do parlamento, e a primeira delas, em qualquer parlamento do mundo, é a prerrogativa de poder se expressar livremente sobre quaisquer opiniões, palavras e votos, não incidir nenhum tipo de censura. Então, espero que o parlamento haja nesse sentido, mas eu não vou ficar sentado esperando. Já estou trabalhando aqui e, inclusive, conclamando as pessoas, principalmente aquelas que estão nas ruas hoje, que são as mais engajadas politicamente, que se dirijam à frente do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara ou das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, para pressionar quem tem voto. Porque quem tem voto é que é responsável pela opinião do povo expressada no parlamento e precisa ser cobrado insistente e consistentemente. E eu espero que a população possa fazer isso agora, Hélio. Agora, deputado, durante as eleições, havia a justificativa jurídica por parte do TSE de que determinados direitos de resposta eram necessários, algumas propagandas partidárias não poderiam ser veiculadas em virtude de um considerado abuso à liberdade de expressão para não contaminar o pleito. Mas agora que já acabou a eleição, a transição está ocorrendo naturalmente, normalmente, qual que é a justificativa jurídica? Não há, assim como já antes a resolução do TSE feria o ordenamento jurídico brasileiro, a legislação e a Constituição. O TSE não pode ficar governando, legislando por resolução sobre a eleição em curso. É muito claro, a lei eleitoral é muito clara no Brasil, só até o mês de março, alterações na legislação, ou melhor, por meio de resolução, podem ser feitas pelo TSE no curso das eleições. Toda aquela resolução que foi criada impondo uma censura, ela só poderia, né, ao Brasil Paralelo, à Jovem Pan e a outras redes sociais, ela só poderia ter efeito na próxima legislatura. E ainda assim, obviamente, de uma forma completamente discutível e questionável, porque era inconstitucional. Mas, enfim, ainda que fosse declarado constitucional a matéria, ela seria ilegal. E é interessante lembrar que a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, né, com uma ginástica mental incrível, né, dizendo que não era censura, mas que se viessem a decidir que de fato era censura, que se mudasse imediatamente, mas que ainda assim só valeria até o final do segundo turno. Naquele voto ficou claro que a intenção, e também na resolução está isso, era apenas até o final das eleições. E agora já passa mais de uma semana da proclamação dos resultados, o TSE não apenas continua censurando, como aumenta o tom e aumenta o grau da censura contra cidadãos brasileiros e também contra parlamentares que gozam de imunidade sobre quaisquer opiniões, palavras e votos. Então está completamente errado e é preciso botar um freio nisso, não tenho dúvida. No Twitter, comecei a ver o burburinho de que o pacato professor Marcos Sintra havia sido censurado. E eu pensei, assim, de primeira, que seria fake news, mas era verdade,
O professor Marcos Sintra foi censurado por sua convicção honesta em relação a certos pontos, fenômenos estatísticos do resultado da eleição, e por conta disso a Polícia Federal bateu na casa dele para interrogá-lo. O professor Marcos Sintra, que, como sabemos, não é um grande fã do presidente Bolsonaro, por exemplo. Ou seja, ele abre o tweet dizendo isso, me permita incluir, ele abre o tweet dele, a thread dele, dizendo as qualidades do presidente Bolsonaro que o fazem rejeitá-lo. Pois é, e eu tenho chamado esse fenômeno crescente autoritário da ladeira escorregadia do autoritarismo, que, na minha opinião, começou lá atrás, em 2019, com o inquérito do fim do mundo. Tem outros que vieram até um pouco antes, mas a ladeira para valer, a escorregada começou no inquérito do fim do mundo. Pouca gente se deu conta, muita gente racionalizou, muita gente falou, não, mas a gente precisa pegar esses críticos veementes, bem, é só uma pessoa, outra vai ser por pouco tempo, etc. E a Carmen Lúcia, que estava preocupada, estava visivelmente constrangida nesse voto que você citou, e ela buscou conforto no fato de que isso acabaria no dia 31 de outubro. E no dia seguinte já veio o nosso professor, agora o Monarque, o Adrilho Jorge e mais uma opção de gente. Agora, o pior de tudo, Marcel, eu não sei se você tem acompanhado e eu queria que você comentasse, é que aparentemente ontem houve uma decisão sigilosa pelo Tribunal Superior Eleitoral determinando a todos os provedores do Brasil, todos os provedores, Google e provedores de internet, seja por celular, seja fisicamente, por cabo, etc., que bloqueiem qualquer referência ao Brasil foi roubado, ou Brazil was stolen, que eu acredito que se refere a uma live de um argentino que estava fazendo alguns comentários estatísticos. Se você entrar no Google agora, você vai ver que não tem nenhuma informação sobre esse tema. Foi apagado da história e está proibido, aparentemente, é sigiloso, então ninguém sabe, né? Está proibido se comentar que foi proibido, né? Porque é proibido dizer que eles proibiram isso. Eu não sei se você está sabendo dessa história, eu coloquei inclusive na minha coluna que saiu agora quarta-feira, e o título é justamente atenção, não pode se falar Brazil was stolen. E não tem nada a ver com contestar ou não. O problema é por que a gente não pode falar determinada frase ou fazer referência a alguma apresentação ou vídeo do YouTube. Como é que você vê essa questão de ter palavras censuradas de forma secreta, tornando, em último efeito, em última instância, Marcelo, o Brasil uma intranet parecida com a China, onde as pessoas são obrigadas a usar VPN para acessar o conteúdo em servidores externos. Perfeito. Eu estava ontem na Holanda ainda, aliás, voltei ontem de lá, estive numa missão internacional representando a Câmara dos Deputados, e enquanto passava o feed do Instagram, no momento de distração, apareceu uma postagem do Luciano Hang. Olha só, o Luciano Hang está de volta, tinha 1.000 e poucas curtidas, mas baixa a quantidade de postagem. Não, é porque ele continua postando, mas só quem está no exterior consegue ver. Isso me fez lembrar de quando eu estive na China. Quando eu estive na China, eu não conseguia ver nada que era postado no Instagram das pessoas, a não ser que eu utilizasse VPN, como se eu estivesse acessando de outro local. É um absurdo a gente pensar que o brasileiro vai precisar se acostumar a ter acesso à informação, a viver como um chinês num país comunista fechado, uma ditadura que diz o que você pode e o que você não pode falar. Né? E sobre isso eu não sabia, e é sigilosa essa decisão que já começa errado por aí, né? A regra tem que ser a transparência e não o sigilo. O STF, inclusive, abusa até mesmo da transparência com as suas sessões todas televisionadas, né? O que já, por outro lado, entendo que vai além da necessidade, uma vez que acaba expondo muito o formato do debate e levando a manifestações impróprias no plenário do STF, mas isso é uma opinião minha, mas apenas para fazer uma comparação entre o extremo da transparência da sessão dos STFs, das sessões, perdão, do STF, pela internet, pela televisão, e decisões sigilosas que eventualmente podem derrubar, inclusive, essa entrevista. Porque se a decisão for mesmo essa,
essa entrevista, pelo conteúdo do que você falou agora há pouco, mesmo não tendo chancelado, aprovado ou rejeitado aquilo que foi proibido de ser divulgado, eventualmente pode significar também a derrubada dessa entrevista. Então, isso é tudo muito absurdo, sabe? Se você viver nas mãos do governo. Não é o governo, não é a sociedade que deve satisfação ao governo, é o governo que deve satisfação à sociedade. As coisas estão se invertendo no Brasil, isso é muito grave. Até porque é a sociedade que mantém essa estrutura de governo. E a gente vai ter que decidir o que é para frente. Mas, reforçando o que eu disse no início da entrevista, o poder de mudar isso está no Congresso, que é quem representa legitimamente o cidadão brasileiro. E o cidadão precisa se dar conta disso, de que se temos um problema hoje, ele foi em parte criado, aliás, em grande parte, larga medida, criado por falta de ação do Congresso, e ele só pode ser bem resolvido por meio da volta da ação do Congresso, colocando os pingos nos is. Deputado Marcel, é exatamente essa pergunta que eu queria fazer agora. O senhor está no Congresso Nacional, participou de audiência pública ontem, teve votações em plenário ontem, hoje as comissões estão funcionando normalmente, mais tarde tem votação de plenário. E como que está o mood? Como que está o humor? O que você com certeza conversou com vários parlamentares de ontem para hoje, o que eles estão achando da situação? Olha, tem dois posicionamentos que eu acho mais característicos, talvez três, né? O terceiro seria o da esquerda, que até não interessa muito, porque é uma hipocrisia da esquerda, que sempre foi contra a censura, agora está aplaudindo o que está acontecendo porque não é contra ela, né? Mas os outros dois posicionamentos predominantes que eu vejo aqui, Lua, é o de medo, de quem tem opinião, de quem vê o que está acontecendo e está começando a ficar, ou já está há algum tempo com medo de falar, o que é um absurdo. A Câmara não existe se não for pela tribuna. A Câmara não existe se não for pelo espaço de fala nas comissões. Parlamentar é para falar. Se você tiver medo de falar, você não é mais um parlamentar, você é qualquer outra coisa, mas não é mais um parlamentar. Então, a gente está enfrentando uma situação esdrúxula em que o TSE está determinando quem pode continuar exercendo a sua atividade parlamentar e quem não pode. Então, primeiro é o medo, né, de perder as redes sociais, por exemplo, ou perder a oportunidade de continuar falando aqui no parlamento. E o segundo é de pessoas que não são tão ativistas ou não têm uma opinião tão forte, pelo menos não expressada nas tribunas, nas comissões aqui da Câmara dos Deputados, mas que sentem que a coisa foi longe demais, né? E que é preciso botar o monstro de volta dentro da caixa. E foi por isso, inclusive, que eu fiz o discurso ontem. Porque eu senti de alguns colegas que são considerados mais de centro ou mais moderados, que há essa insatisfação generalizada. E eu vejo, inclusive, no próprio STF isso. Pode ver que o Alexandre de Moraes está agindo muito sozinho. Então, os outros ministros, obviamente, de certa forma, estão coniventes com isso por não estarem se manifestando contra, mas também estão se afastando, né, como é que se diz, da situação principal, deixando do palco, da arena principal, né, deixando o Alexandre de Moraes agir muito sozinho e à vontade, e me parece que essa é uma postura dos demais ministros do Supremo de mais cautela e de verificação de que a situação já escapou há muito tempo à normalidade. Deputado Marcel, quais os caminhos que, na sua percepção, o Congresso poderia fazer para responder agora essas decisões do TSE? O que nós podemos esperar de perspectiva do que pode acontecer agora? Eu creio que o Congresso primeiro tem que fazer a sua parte na área legislativa, colocando limites mais claros à ação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Existem algumas proposições, inclusive, que já estão aprovadas aqui, estão paradas no Senado, né? O Senado deve, em segundo lugar, começar a apreciar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há muitos já e todos engavetados, né? Então, é importantíssimo que o Senado haja nesse sentido. E a abertura de CPIs, como aquela que foi proposta no Lava Toga, não pode mais ser obstaculizada. E quem obstaculizou isso lá em 2019, 2020, foi o próprio governo Bolsonaro. É bom lembrar isso, que na época eram necessárias 27 assinaturas do Senado e o governo articulou para retirar as assinaturas da CPI da Lava Toga, a base do governo. Se tivesse, naquela época, instalado, talvez a história fosse outra, porque, como bem lembrou Hélio Beltrão, né, depois que começou toda a história
do inquérito do fim do mundo, né, o inquérito das fake news, depois os inquéritos dos atos antidemocráticos e toda a escalada autoritária do TSE no período eleitoral. São consequências também do fato de que o parlamento naquela época não se manifestou de uma forma contundente e adequada, pelo contrário, se vergou aos outros poderes. Então, o Congresso tem essa condição e tem esses caminhos, esses remédios, para mostrar que está recuperando a sua posição de independência e harmonia. Acho que isso tem que ficar claro. Não é um Congresso que quer estar acima dos outros poderes, mas ele não pode ficar abaixo, porque hoje o poder supremo é o da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e ela não é chamada de suprema para estar acima dos outros poderes. Não, ela é suprema dentro da estrutura do judiciário, mas ela tem igual valor que os outros poderes, e obviamente que, sob o ponto de vista democrático, o maior valor é conferido à Câmara e ao Senado, principalmente à Câmara, que é a vontade do povo. Só que hoje a situação está invertida e é o Supremo Tribunal Federal e o seu braço eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, que está definindo o que é e o que não é democracia. É um absurdo. Deputado Marcel, para finalizar, uma última pergunta rápida. Suas redes sociais, as suas contas ainda estão no ar? Estão. Não sei até o fim dessa entrevista como estarão, mas até o momento continuam no ar. Vamos torcer para elas continuarem dessa forma, para que seu direito de falar continue aí preservado. Obrigado, Marcel. Lucas, eu vou aproveitar essa pergunta só antes de encerrar, dizer, eu tenho me manifestado de uma forma crítica, mas sempre muito ponderada, como eu sempre fiz. Isso não significa que quem não é ponderado, não tem os modos que alguns gostariam que tivessem, devam ser censurados. Eu discordo. Até porque eu quero saber quem não tem modos. Eu quero saber quem tem ideias idiotas para dizer, esse cara aqui tem uma ideia idiota, esse cara aqui com ele eu acho que não vale a pena eu articular alguma coisa na Câmara. Muita gente, eu só descobri que, perdoem a palavra, a imbecilidade da pessoa porque ela se manifestava pelas redes sociais de uma forma completamente imprópria. E eu sabia que com essa pessoa eu não tinha condição de ter uma articulação política mínima. Agora, o fato de minhas contas estarem no ar, porque talvez eu tenha uma forma mais ponderada de falar, e eu não chego, nunca cheguei às raias de defender golpismo ou nada do gênero, eu sou um democrata, eu sou um liberal, não é golpe nem nada do gênero, e isso não justifica que outros parlamentares que estejam se expressando, seja da forma como for, sejam censurados, porque eles estão cobertos pela proteção do artigo 53, assim como a população tem que ter liberdade de expressão. Então, eu te agradeço esse esclarecimento. Eu não sei se as minhas redes vão ser censuradas. Acho que nós estamos chegando a um momento muito... Eu estou tomando um risco, já estou vendo isso, muitas pessoas estão dizendo isso, para mim, mas é minha função parlamentar. Se eu não puder falar e publicar as coisas nas minhas redes, por que eu concorri à reeleição e por que eu fui eleito? Não faria o menor sentido. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de ambos vocês, tenho minha admiração enorme e a gente vai se falando. Hélio Beltrão, vimos aí a postura enfática do deputado Marcel Van Hatten, reconhecendo que há sim abusos do judiciário e que agora cabe ao Congresso frear esses abusos. Pois é, Luan, essa foi a novidade da fala do Marcel, que foi extremamente enfática, como você está dizendo, contra os abusos, contra a censura, e ele diz que o papel do Congresso Nacional é justamente frear esse ímpeto legislante, eu diria, do TSE e do STF. É papel do Congresso circunscrever o que o TSE e o STF podem fazer, porque eles estão passando do limite, realmente. Como eles estão cometendo abusos claros, né, com essa censura descontrolada, calando opiniões, prendendo cidadãos, inclusive censurando deputados, isso claramente configura um abuso que tem que ser parado por quem? A única instituição da nossa democracia que pode parar o abuso do judiciário é o legislativo, passando uma regra que clarifique o escopo do trabalho do TSE e do STF. O TSE ele tem que se comportar durante eleições com regras que já foram determinadas há mais de um ano anterior. E não, o TSE reinterpretou regras e cometeu abusos, não tem dúvida. Hoje a gente tem
Luan, estava vendo aqui uma listinha de pessoas que já estão censuradas, né? Porque está crescendo uma velocidade muito rápida. Então, poxa, tem o canal Hipócritas, que faz um trabalho de sátira sensacional, né? O cantor latino, né? André Valadão, Marisa Lobo. Aí vem, o que é curioso, né? A censura e derrubada das redes de deputados, né? Da Carla Zambelli, do Daniel Silveira, né? E agora do Nicolas também, o deputado mais votado do Brasil, Carla Zambelli, a terceira mais votada do Brasil. Olha que loucura, que tem imunidade constitucional pela sua opinião. Luciano Hang, que pelo que eu me lembro, foi censurado por ter dado um joinha numa frase de terceiro. Pelo que eu me lembro é isso. E está até hoje censurado, como o Marcel falou. E aí você, agora, pós-eleição, o Marcos Sintra, que é um reputadíssimo doutor pela FGV, muito respeitado, super ponderado. Se isso não é um sinal de que isso passou dos limites, eu não sei que outro sinal tem. Mas na esteira do Marcos Sintra ainda veio a censura ao Monark e ao Adrilles. E deve estar acontecendo, enquanto a gente fala aqui, deve estar uma opção de gente. Então, aquela coisa da Carmen Lúcia de acreditar que ia tudo acabar no dia 31, essa ladeira está escorregando cada vez mais, Luan. E não tem jeito, o Marcel colocou o ponto. O Congresso Nacional é que tem que dar um basta, seja passando legislação, ou no caso do Senado Federal, vislumbrando o impeachment de quem está cometendo abusos dentro do tribunal. Porque, veja, o impeachment é pessoal. O impeachment ele se direciona contra alguém que esteja cometendo um abuso de função. E ele, portanto, protege a instituição STF ou a instituição TSE. Então, hoje a gente está vendo um ministro, que é o Alexandre de Moraes, que está tomando decisões monocráticas, de ofício, com poder de polícia, etc., com, vamos dizer, a anuência tácita dos demais. Mas é ele que está colocando o seu nome na reta dessas decisões abusivas, na minha opinião. Bom, tem sempre o impeachment como possibilidade. Isso não é, vamos dizer, ferir a harmonia e independência entre os poderes, como o Marcel falou, muito bem colocou, cada um no seu quadrado, ninguém supremo sobre os outros, né? E cada um fazendo o seu papel para cuidar de que não haja abusos e excessos por nenhum dos demais poderes. Então, acho que essa é a mensagem do deputado Marcel. Sobre essa questão de impeachment, né, de ministros do STF, que é uma prerrogativa, uma atribuição aí ao Senado Federal, o Marcel falou que ele sentiu, né, na conversa dos parlamentares que muitos deles estão com medo, né? Você acha que, apesar desse medo, essa pode ser uma resposta institucional cabível e viável? Pois é, eu estou sentindo realmente, Luan, que as pessoas estão com medo, né? A gente aqui tomou cuidado de abrir, né, a nossa conversa dizendo que a gente não está contestando nada sobre o sistema eleitoral brasileiro, etc., que a gente não faria um ano atrás ou 2 anos atrás, não precisaria disso. Né? Hoje a gente precisa, porque a gente tem medo de ser censurado, derrubado, né, por uma decisão arbitrária, e os parlamentares também estão com medo, que não deveriam ter medo. Né? Quando você silencia um parlamentar, você está silenciando todos aqueles brasileiros que votaram naquele parlamentar. Né? E os brasileiros que se sentem representados pela opinião daquele parlamentar. Então, realmente é para ter medo. Esse tipo de atitude está emparedando um outro poder, além de todo o povo brasileiro que está em risco. Né? Você não pode... Né? Não é um candidato, um político falando fake news. São cidadãos como nós. O professor Marcos Sintra. Agora ele virou golpista? Ele virou uma ameaça à democracia, professor? Por fazer uma crítica, um comentário estatístico? Eu não consigo compreender esse tipo de coisa. E certamente os parlamentares que o Marcel citou também não, nem o próprio Marcel. O que nós podemos fazer? Continuar nos autocensurando? Ou a gente tem que trazer à tona o debate, colocar esse fato dos excessos e pedir que as instituições funcionem? Por exemplo, o Congresso Nacional, como o Marcel está dizendo.
Parecia que o censor focava inicialmente em figuras e posicionamentos que eram, na percepção pública, mais extremistas, mais radicais, mas agora o alvo foi o Marcos Sintra, que sempre teve uma posição política bastante moderada, né? Pois é. Como você falou na sua coluna na Folha de São Paulo hoje, parece que o martelo censor do TSE está testando os limites, né? Pois é, o Hayek, quando escreveu o seu best-seller, o livro que mais vendeu para o público mais leigo, que é O Caminho da Servidão, é um best-seller no Brasil também, espetacular, recomendo a todos. Ele mostra que quando em momentos desafiadores, o povo se inclina, até pelo medo, se inclina a conceder mais poder a um homem forte, né, uma figura forte, né, racionalizando, né, a questão, falando, não, ele vai cuidar da nossa democracia, da nossa ordem, ele vai cuidar porque a gente está com medo aqui de outras coisas, né? Sei lá, do Daniel Silveira falando besteira e isso pode causar as pessoas irem para a rua, sei lá o que, Bolsonaro. Então vamos dar poder a um homem forte que aí vai resolver, mas é temporário, é rapidinho, é uma coisa curta, não é nada demais. A gente passa um pouquinho por cima das regras do jogo, mas mais para frente, se for o caso, a gente tira esse cara. Se imagina isso, se racionaliza isso, mano. E a gente sabe que já aconteceu no Brasil várias ocasiões em que os formadores de opinião e elite, né, tiveram essa atitude de favorecer. Não, a gente precisa realmente de alguém que dê jeito nessa ameaça que a gente está tendo. O problema é que na hora que você dá poder a uma pessoa, né, ou a um pequeno grupo de pessoas, você corre o risco dessas pessoas abusarem, né? É aquele experimento Stanford, né? Quando você separou grupos de pessoas entre prisioneiros e carcereiros. Em pouquíssimo tempo de experimento, os carcereiros estão maltratando os prisioneiros, porque tem um poder meio que sem checks and balances, sem restrições, vamos chamar assim. E no caso, quem vigia os vigias? Quem pode parar o STF, né, em suas decisões que são finais? Não tem quem. A solução última da democracia seria realmente uma mudança constitucional que impusesse claros limites aos abusos, né, que estamos um pouco distantes, é a torcida do Marcel. Mas, enquanto isso, não tem quem vigie os vigias. Então, a gente está numa situação bastante complexa, Luan. O TSE parece que está testando os limites dos brasileiros. Você concorda com Marcel Van Hatten e Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, o jornal que acredita no Brasil. E acesse os conteúdos do Instituto Miss Brasil. Obrigado, Hélio. Até o Linha de Fogo da semana que vem. Valeu, Luan. Tchau, turma.